Dicas de uma boa leitura. A escritora Valéria Silva lançou o livro Baú da Faustina, que nasceu da ideia de revisitar as memórias da vida do sertanejo do Piauí, no início do século XX, e tem como partida histórias, costumes e relatos de uma mulher com forte ligação com o campo. Ela tem uma trajetória de muitas décadas dentro da Universidade Federal, se fez dentro do estudo das ruralidades do Piauí e agora elas estão condensadas nesse livro. O Baú da Faustina são todos os elementos da história oral que ela traz, da mãe dela, da família dela. E a Valéria é uma mulher excepcional, que vem, de uma família humilde, se constituiu na luta, na intelectualidade, na academia. E ela representa para nós uma grande referência, não só intelectual, mas amorosa, afetiva, pela forma como ela trabalha as relações, se envolve com a luta agroecológica. Então a Valéria é muito significativa para nós. O livro Baú de Faustina levou cerca de 5 anos para ser finalizado. O livro conta várias histórias de Dona Faustina Luiza, mãe da escritora e professora Valéria Silva. É da minha família, tanto materna quanto paterna, a história dessas mulheres. O fio que sustenta a narrativa é a história das mulheres, é a história dessa ancestralidade rural, de como as mulheres rurais viviam numa sociedade patriarcal extremamente fechada e conservadora, e como elas montavam e desenvolviam estratégias de convívio, sociabilidades, para poderem existir nessas estruturas tão estreitas. Eu tenho um ateliê de artesanato, que eu gosto de fazer artesanato, costura, e esse baú ficava lá, o baú da minha mãe. E aí um dia eu olhei para o baú e automaticamente meu Deus, o nome do meu livro vai ser o Baú de Faustina. Esse baú tem mais de 100 anos, foi da minha avó. Ele é testemunho da trajetória da minha mãe, a acompanhou do Piauí para o Maranhão, voltou para o Piauí comigo. Então ele mesmo é parte importante dessa história. Doutora Verônica, você é feminista e titular do Núcleo de Defesa das Mulheres. Fale sobre ser mulher feminista e o seu trabalho aqui na Defensoria Pública. A Defensoria Pública é uma instituição voltada para essas inserções, nas camadas, nas populações em situação de vulnerabilização. E a vulnerabilização ela tem como base a desigualdade. E a desigualdade de gênero, entre os homens e as mulheres é algo que eu já gostaria de ter visto superado, porque está na estrutura da nossa sociedade, assim como o racismo, assim como questões de classe, é quase impossível dissociar. E se você trabalha com a população mais carente, a população que busca o resguardo de direitos, você tem que estar consciente de que o Estado deve intervir, deve dar o acesso à justiça para que essas desigualdades tentem ser ou minimizadas ou que a gente contribua para a construção de uma nova cultura de gênero. Que o feminismo nada mais é que a ideia absolutamente nada radical de que homens e mulheres têm os mesmos direitos. Essa igualdade que se diz não é uma igualdade formal ou uma igualdade matemática, mas é uma igualdade na medida da desigualdade de cada um, no seio da sociedade, do respeito que cada um deve ter em relação ao outro. Sua tese de doutorado foi sobre a ineficiência da aplicação da Lei Maria da Penha. Fale aí sobre as distorções que você observou na sua tese. Me incomoda, como a prática do direito, a minha feição pesquisadora, de que algumas falas, alguns lugares comuns, alguns chavões sejam repetidos sem reflexão. E essa história de que não temos orçamento, precisamos mudar a lei, falta estrutura física, falta estrutura de pessoal, não que não sejam verdades, mas a minha pesquisa de campo atestou, e eu acho que a ciência está num momento de ser redebatida, de ser valorizada, e através do levantamento de dados, o que a gente percebe? A falta de perspectiva de gênero, da existência dessa desigualdade, da forma como se deve abordar uma mulher
em que está numa situação, por exemplo, de violência sexual, as perguntas que se deve fazer, os preconceitos, que não existe ser humano neutro, não existe nenhum profissional neutro, muito menos na área do direito, que envolve tantos valores, né, socialmente inculcados na nossa cabeça, na nossa formação. Então, a minha tese chegou à conclusão que existe toda uma burocracia, que para mim não é ingênua, que vai desde um sistema de informática até a distribuição de mandados para oficiais de justiça que entravam o andamento dos processos, ou entravavam, né, a pesquisa teve um recorte temporal, o andamento dos processos no juizado de violência doméstica, o que desencadeava um número de prescrições e decadências acima de 70%. O que seria prescrição e decadência? Quando todo o processo ocorre e a gente não consegue fazer, não é condenar ou absolver um agressor, mas sequer o juiz pode determinar se houve uma situação de culpa ou de inocência pela demora processual, pelo desleixo, pelo descaso, e eu percebo isso ainda, não só nos profissionais do judiciário, mas ainda, infelizmente, da sociedade como um todo. É importante que você fale sobre a alienação parental, porque nós do movimento feminista observamos que muitas vezes a aplicação da lei da alienação parental prejudica as mulheres. Aí eu vou me dar o resguardo da visão da Verônica, né? E não a visão da instituição ou da defensora pública, muitas vezes, mas a Verônica, pesquisadora, e nos processos em que eu lido, a alienação parental, a maioria das situações, ela é arguída pelo homem, quando a mulher simplesmente revela para os seus filhos o que está acontecendo. Eu não estou dizendo que a ideia do Instituto tenha um objetivo salutar, porque é resguardar a dignidade, a integridade psicológica dos filhos e das filhas, para que não seja maculada a imagem dos pais e das mães. Mas, muitas vezes, você está naquela situação familiar e é necessário que a criança entenda o que está acontecendo. E as mulheres, às vezes, por falarem apenas a verdade, ou por buscarem uma pensão alimentícia, ou por buscarem um processamento penal do seu agressor, que, coincidentemente, o grande agressor é o companheiro ou ex-companheiro, e logo o pai do filho dela ou da filha dela, ela é acusada de quê? De desequilibrada, de histérica, de louca, de mentirosa, ou de que está buscando alguma vantagem material em razão disso. Então, a ideia em si da alienação parental, eu não sei, não tenho condições de avaliar, não sou estudiosa disso, mas a prática dela eu avalio que é bastante distorcida. Eu peguei no meu ganzá, foi logo para tocar, e as meninas do salão só querem balancear. E o peru rodou, e rodou, rodou, e as meninas dessa terra querem meu amor. O peru rodou, e rodou, rodou, e as meninas dessa terra querem meu amor. Querem meu amor, querem meu amor, querem meu amor, querem meu amor.